Boa tarde. Em nome do BIG, gostava de agradecer a todos a vossa participação neste evento. Como sabem, este evento é organizado pelo BIG e é um evento sobre empresas do PSI 20 e tem como objetivo dar a oportunidade aos nossos clientes de conhecerem melhor a atividade destas empresas, mas também os impactos que poderão decorrer desta nova, enfim, este novo enquadramento que todos estamos a viver do Covid-19. Esta iniciativa, no entender do BIG, é muito relevante e enquadra-se num conjunto de iniciativas mais vastas que o BIG, de forma recorrente, tem vindo a lançar, que incluem webinars, mas também notas de research regularmente produzidas sobre informação financeira diversa que achamos relevantes para suportar os nossos clientes e ajudá-los a tomar decisões informadas. Este ciclo de eventos, como sabem, começou na terça-feira com a REN. Hoje temos o privilégio de ter a EDP, com o CFO Miguel Stila de Andrade, e que nos vai ajudar a explicar um pouco a própria atividade da empresa, bem como as perspectivas para o futuro, designadamente correntes agora deste impacto do Covid-19. Antes de passar a palavra ao Miguel, queria só dar nota que a forma como estruturamos este evento inclui uma primeira parte que tem uma apresentação, que será efetuada pela EDP, e uma segunda parte reservamos algum tempo para que os participantes possam colocar questões através de um chat que está disponível no lado direito do vosso cursor e, portanto, no lado direito do ecrã. E desta forma passava então a palavra ao Miguel, por favor. Obrigado e boa tarde. Boa tarde a todos e agradeço já ao BIG pelo convite. Acho que é um gosto estar aqui convosco e ter a oportunidade, no fundo, de apresentar a EDP e aquilo que está a passar no mercado e aquilo que nós estamos a fazer do ponto de vista de negócio, de crescimento, enfim, não só em Portugal, mas a nível internacional. Temos aqui uma breve apresentação, portanto, são meia dúzia de slides que se calhar passaria por eles, simplesmente para dar algum enquadramento ao negócio da EDP. E depois, então, acho que passaríamos à parte mais de perguntas e respostas, onde, obviamente, estou disponível para responder àquilo que vocês entenderem. Relativamente à EDP, eu acho que é bom darmos aqui só um passo atrás. Muitas vezes as pessoas não têm noção, hoje em dia, da dimensão da EDP. Somos realmente uma empresa integrada no setor energético, no setor das utilities. Temos uma presença já em 19 países. Obviamente, uma presença fortíssima em Portugal, como não seria de esperar. Mas também em Espanha, Brasil, Estados Unidos. Estados Unidos atualmente é a nossa segunda maior geografia e depois vários outros mercados, enfim, obviamente com uma dimensão ligeiramente menor, desde o Canadá, México, Colômbia, França, Itália, Roménia, Polónia, enfim, já estamos presentes de facto numa série de países, principalmente através da nossa subsidiária da EDP Renováveis. Do ponto de vista do negócio, como é que nós estamos estruturados? Temos essencialmente 3 segmentos de negócio. Um deles tem a ver com as renováveis, onde isto inclui não só a parte eólica, como também a solar e também a parte hídrica. Isto representa mais de 60% dos nossos resultados operacionais. Temos um segundo segmento que tem a ver com a parte das redes, tipicamente aquilo que chamamos a rede de distribuição elétrica, enfim, e isso temos em Portugal, temos também em Espanha, principalmente no norte de Espanha, nas Astúrias, e depois também no Brasil, no estado de São Paulo e também no estado de Espírito Santo. Portanto, este segmento das redes representa cerca de um quarto também do nosso negócio. Dentro das redes está também a atividade de transmissão que nós desempenhamos no Brasil, onde temos uma série de linhas de transmissão que estamos a construir. E, por fim, temos um outro segmento que acaba por ser aquele que está ligado mais à parte da comercialização, também à geração térmica e também à unidade de trading. Tipicamente, isto representa mais ou menos 10% dos nossos resultados operacionais. Obviamente, tem aqui alguns segmentos que estão em vias de serem descontinuados, ou pelo menos têm uma presença cada vez mais reduzida, como é a parte da térmica. E depois tem este lado mais dos clientes e do trading, que obviamente é uma presença forte, principalmente em Portugal, mas também em Espanha e no Brasil. E, portanto, globalmente temos resultados e tivemos resultados em 2019 de cerca de 3,7 mil milhões de euros, repartidos por geografias, como se consegue ver aqui no lado direito, em baixo, cerca de 40%, ligeiramente menos de 40% é em Portugal, Espanha 18%, Brasil 22%, Estados Unidos 17%, enfim, as outras geografias 6%. Como eu referi, as grandes geografias, a grande parte do crescimento está a vir neste momento do lado dos Estados Unidos, também do Brasil e no futuro eventualmente também um bocado mais do resto da Europa, mas
mas claramente diria que em 2020 vem dos Estados Unidos e Brasil. Se podemos passar ao próximo slide. Em termos de estratégia, eu acho que isto é um slide importantíssimo. Isto é uma estratégia que nós apresentámos ao mercado, fizemos uma atualização estratégica do nosso plano de negócios a 4 anos, basicamente 2019, 2022, em torno de 5 eixos. O primeiro eixo tem a ver realmente com o nosso crescimento. E aí grande parte do nosso crescimento está a vir da área das renováveis. Temos o objetivo de construir mais de 7.000 megawatts ao longo dos próximos anos. Temos já 84% disso assegurado, portanto estamos já em vias de construí-los. Os restantes 16% ainda haveremos de capturá-los agora ao longo dos próximos meses. Temos também o tal grande investimento em redes, principalmente na transmissão no Brasil, que também representa uma parte grande do crescimento que temos. Portanto, crescimento, estamos a acelerar este crescimento, vamos quase que triplicar o ritmo de construção das renováveis. Portanto, é um crescimento realmente que é um eixo que marca muito este período. O segundo eixo tem a ver com o tema do portfólio, da reestruturação que nós estamos a fazer do portfólio. E aqui nós temos previsto desinvestir, vender cerca de 6.000 milhões de euros de ativos. 2.000 milhões de euros estávamos a contar que viessem aqui da Península Ibérica. Enfim, já anunciámos a venda de algumas barragens aqui em Portugal, cerca de 2.000 milhões de euros de barragens, e também mais recentemente alguns ativos em Espanha, nomeadamente algumas térmicas e o nosso portfólio de clientes. E depois também temos cerca de 4.000 milhões de euros de venda de ativos renováveis, no fundo onde nós vamos reciclar esse capital, vamos vender esses ativos e voltar a investir em novas renováveis. Portanto, só para colocar isto em contexto, e eu não referi isto no primeiro ponto, mas nós estamos a investir cerca de 12.000 milhões de euros ao longo deste período e estamos a desinvestir de cerca de 6. Portanto, em termos líquidos, estamos a investir 6. O terceiro ponto tem a ver com o balanço. Isto é um tema que, historicamente, a EDP estava bastante alavancada, até porque, obviamente, nós passámos ali pela crise, grande crise financeira ali de 2008 a 2012, 2013, e, obviamente, nós, tal como muitas outras empresas, fomos impactados e passámos a ter um nível de alavancamento e dívida muito mais alto. Chegámos, inclusivamente, no fundo, a ter um rating que era considerado lixo. Já subimos, já hoje em dia temos investment grade, somos BBB-, e temos claramente um objetivo de ir desalavancando, portanto, reduzindo a nossa dívida ao longo deste período até 2022. Em termos de rácio, estamos a falar de baixar, ter cerca de 3,2 dívida líquida sobre a EBITDA no final do ano. Acho que há uma coisa também a referir aqui, que é do ponto de vista de liquidez. Nós temos muita liquidez, nós felizmente entramos aqui na crise do Covid, tínhamos feito várias operações de financiamento ali no início do ano e, portanto, houve ali uma preocupação, certamente, enfim, com várias empresas e no mercado em geral, com o tema da liquidez ali em março. Felizmente, nós tivemos sempre ampla liquidez, seja com as linhas de crédito que temos com os bancos, seja na nossa capacidade de nos financiarmos no mercado, seja com o dinheiro, com cash que tínhamos no balanço. O quarto ponto que eu se calhar referia, então, é o tema da eficiência. Aqui também, mais uma vez, nós temos um objetivo de reduzir cerca de 100 milhões de euros de custo ao longo deste período, até 2022. Muito à volta do tema da digitalização, portanto, novas formas de trabalhar, novos processos, automatização de grande parte da nossa atividade e, portanto, tudo isto irá contribuir também para a redução de custos ao longo desse período. E, por fim, o tema da remuneração aos acionistas. Acho que é suavemente conhecido que a EDP tem uma política de dividendos muito estável. Atualmente estamos a pagar cerca de 19 cêntimos por ação. Isto representa mais ou menos 81% do nosso resultado líquido recorrente. E tem um dividend yield, enfim, dependendo do preço da ação, mas ronda ali hoje 4,5%, 5%. E, portanto, esta componente do dividendo, esta componente do crescimento, este posicionamento verde, no fundo, onde nós, grande parte do nosso investimento está orientado para o crescimento nas renováveis e nas redes. Nós somos a segunda utility mais verde da Europa. Acho que isso é uma coisa que muitas pessoas não conhecem, mas de todas as empresas europeias, nós somos a segunda que tem mais resultado operacional a vir da área das renováveis. Portanto, logo a seguir a uma outra empresa, enfim, que é a Ørsted, que é 100% renováveis, nós somos a segunda mais renovável, a segunda mais verde da Europa. Portanto, acho que isso é uma coisa que também nos distingue muito
Enfim, vou falar nisso mais à frente também, mas que nos distingue face também a muitas das nossas comparáveis. Bom, ainda aqui agora há alguns dos pontos que já referi, mas dando um bocadinho mais de detalhe. Em termos de investimentos, portanto, temos os tais 12 mil milhões de euros de investimento. Vê-se aqui cerca de 75% disso é investido em renováveis, depois 20% nas redes e os 5% depois na área dos clientes, trading e a parte térmica. E do ponto de vista geográfico, vê-se aqui 40% a vir dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, 35% da Europa e depois 25% do Brasil e Peru. E em termos de megawatts, se quiserem, em construção, vê-se aqui também que já temos uma grande parte dos megawatts, grande parte dos projetos renováveis já capturados, que já estamos em processo de construção, aqui com uma distribuição bastante moderada ao longo de 2020, 2021, 2022, e já temos alguns projetos, inclusive, já capturados para o lado de 2022. Portanto, claramente aqui um plano de crescimento e um plano de investimento bastante ambicioso ao longo destes próximos anos. Se passarmos aqui ao próximo slide. Isto só para falar sobre o tema do verde e do posicionamento. Eu acho que isso é uma coisa que realmente distingue a EDP de uma forma muito clara face aos concorrentes. Nós somos a utility número 1 do ponto de vista do Dow Jones Sustainability Index. Isto mede uma série de critérios, uma série de fatores. Não é só a componente ambiental, também é isso, mas também é a componente de gestão de risco, a gestão de recursos humanos, o corporate governance, enfim, há aqui uma série de critérios, biodiversidade, uma série de critérios que no fundo são avaliados para estar dentro do Dow Jones Sustainability Index, e vemos aqui que nós somos a empresa número 1 e temos estado ou número 1 ou número 2 ao longo dos últimos 10 anos. Portanto, de facto, temos tido uma performance muito boa neste índice, que é uma coisa que acho que nos orgulha bastante. E pronto, e estamos também presente em vários outros índices, alguns talvez menos conhecidos do que o Dow Jones, mas também o FTSE4Good. Somos uma das top utilities também a nível deste índice. Na Euronext Vigeo, aqui também número 1 em termos de Global Utilities integradas. E da Sustainalytics também com uma avaliação muito elevada, estamos a falar do percentil 93, portanto também um resultado muito positivo. Portanto, em geral, a EDP, e como eu digo, este tema da sustentabilidade toca em vários pontos, não é só um tema de sustentabilidade ambiental, é também um tema de sustentabilidade no próprio negócio, de gestão de risco, e, portanto, aqui nestas várias vertentes, acho que estamos muito bem. Se passarmos só ao próximo slide. Um tema que eu acho que é relevante e que, enfim, tem sido uma pergunta que muitos dos investidores nos fazem, que é, dado o nível de endividamento da EDP, dado, no fundo, aquilo que tem sido a evolução das taxas de juros, como é que vai ser a evolução dos custos financeiros da EDP. Nós, no nosso plano de negócios que apresentámos no ano passado, tínhamos um custo de dívida de cerca de 4%. E a expectativa para o plano de negócios é que tivéssemos um custo médio de dívida em torno disso. É preciso não esquecer que isto não é só dívida em euros, isto é também dívida em dólares e dívida em reais. E, portanto, obviamente, a dívida em reais e a dívida em dólares tem um custo mais elevado do que o custo em euros. Isto é o blend, portanto, isto é o composto dessas três moedas. A verdade é que ao longo dos últimos 12 meses, 18 meses, temos visto aqui uma redução bastante expressiva nas várias moedas, portanto, não só nos euros, mas também dólares e nos reais, e soubemos aproveitar para ir fazendo algum refinanciamento da nossa dívida, aproveitando as taxas mais baixas e, portanto, reduzindo também a taxa média da nossa dívida ao longo deste período. E, portanto, acabámos por fechar o ano passado, 2019, com cerca de 3,9%, mas o primeiro trimestre deste ano já fechámos em cerca de 3,4%. A ideia é que nós possamos ir aproveitando realmente estas taxas baixas ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, e continuar, no mínimo, diria, manter este valor, mas provavelmente, inclusivamente, continuar a baixar os tais 3,4% para valores até mais baixos. Do lado direito, veem que nós temos uma série de obrigações, algumas delas já ainda com yields bastante elevados, temos vindo a refinanciar e, portanto, isso tem-nos permitido os tais ganhos que eu referia. Se repararem aqui embaixo na tabela do lado direito, grande parte das obrigações vencidas ou com vencimento no curto prazo, estamos a falar sempre de taxas acima dos 4% e até, em alguns casos, acima dos 5%. Portanto, à medida que vamos refinanciando isso com o custo em euros, por exemplo,
abaixo de 1%, que foi uma obrigação que emitimos no ano passado, ou 1,7% de um híbrido que fizemos em janeiro, 1,6% de uma obrigação que fizemos agora em abril. Obviamente, como vocês entenderão, isto ajuda muitíssimo a baixar o custo da dívida. Se passarmos ao próximo slide, aqui só a nota sobre o tema do dividendo. Nós temos uma política estável de dividendos, portanto, temos vindo a aumentar, enfim, aumentámos durante vários anos, até chegámos ali a 2015, depois estabilizámos em 2016. Isto tem a ver porque nós estamos sempre a fazer aqui um equilíbrio entre crescimento, por um lado, e, portanto, quanto do nosso capital que nós estamos a investir no crescimento, em desalavancar, portanto, também reduzir a dívida e pagar dividendos aos acionistas. No fundo, há sempre estas três dimensões que estamos a tentar equilibrar. Como vocês viram, temos um plano de crescimento ambicioso e grande, temos uma política também de reduzir a dívida e temos aqui um dividendo também estável. E, portanto, estamos a equilibrar isto. Uma das perguntas que muitas pessoas nos fazem é quando é que vamos aumentar novamente o dividendo? Eu diria que o objetivo é chegarmos a um rating de BBB, ou seja, nós somos atualmente BBB menos, mas, portanto, subir um notch para BBB, continuar a conseguir executar o nosso plano de investimento e quando nós tivermos então visibilidade também sobre o crescimento do nosso resultado líquido, começar a aumentar o dividendo. Portanto, no fundo, como é sempre aqui um equilíbrio permanente entre estas três variáveis, para assegurar que conseguimos maximizar o valor para o acionista. E por fim, só uma nota também sobre performance global da EDP. Nós, enfim, obviamente, como vocês sabem, fomos objeto de uma OPA por parte da CTG, portanto, um grande acionista nosso que tem cerca de 21% hoje em dia da EDP. É uma OPA que foi lançada em maio de 2018, por várias questões que têm a ver também, por um lado, com o preço que eles ofereceram, mas também mesmo com questões regulatórias. A OPA acabou por cair e no fundo, ser chumbada em Assembleia no ano passado. Nós, entretanto, em março, tínhamos já avançado com este novo plano de negócios até 2022 e, essencialmente, o que se vê é aqui um crescimento grande do valor para o acionista, portanto, do preço da ação, obviamente também ajustado depois pelo dividendo, ao longo dos últimos 12 meses. Obviamente que depois atingimos ali o início de 2019, início de 2020, vê-se ali que depois há ali um decréscimo grande que obviamente está relacionado com a crise do Covid, ali em março, mas veem também que nós depois recuperamos rapidamente e portanto, no ano, desde o início do ano, nós até estamos cerca de 10% acima do fecho do ano passado, ou do início deste ano. Portanto, globalmente, e apesar da crise, nós temos conseguido ter uma performance na Bolsa bastante positiva. Uma das razões tem a ver, de facto, com a nossa resiliência e a nossa capacidade de resistir aos impactos do Covid. Grande parte das nossas atividades são reguladas, são muito diversificadas, mesmo do ponto de vista de geografia. Grande parte das renováveis a nível internacional estão contratadas a longo prazo e, portanto, isso dá-nos alguma estabilidade do ponto de vista de resultados e é isso também em grande parte que explica a nossa resiliência do ponto de vista de resultados e também uma das razões pelas quais os investidores nos procuram, especialmente nestes momentos assim de maior turbulência. Enfim, temos aqui alguns fatores do lado direito que têm impacto na ação. Realmente há uma procura muito grande por empresas que estão a investir na área das renováveis, nesta transição energética, nesta transição verde, e portanto isso é um eixo de crescimento enorme. Os investidores procuram este tipo de empresas e isto tem sido um grande fator de investimento por parte dos investidores na EDP. O segundo tema tem a ver com as taxas de juros e a redução das taxas de juros e foi aquele slide que mostrei há bocado. De facto, isto traduz-se em menores custos financeiros, que obviamente traduz depois em mais resultado para a EDP. Isso do lado positivo. Do lado negativo, temos tido aqui algum impacto dos mercados cambiais. Portanto, nós obviamente temos uma exposição ao Brasil que foi penalizado durante este período pela desvalorização fortíssima do real. Chegou a determinado momento a ser cerca de 30%, agora neste momento está mesmo assim cerca de 20% abaixo daquilo que estava há um par de meses atrás, portanto isso obviamente impacta-nos. Enfim, o Brasil tem a exposição que tem, do ponto de vista de resultado operacional, cerca de 20%, depois ao nível mais de resultado líquido acaba por ser bastante mais diluído e portanto acaba por não ter tanto impacto assim.
O mercado de energia também nos impacta bastante, portanto, do ponto de vista do setor do gás, o gás e o Brent em geral, o petróleo, como vocês sabem, isto não foi só uma crise do Covid, houve também aqui quase simultaneamente uma tempestade perfeita e uma crise também do preço do petróleo, que impacta o preço do gás, que é uma grande variável que define o preço de mercado também na eletricidade em grande parte das geografias onde nós estamos, incluindo a Península Ibérica. Isso tem tido um impacto negativo. O próprio Covid, quer dizer, o que é que tem sido o impacto do Covid? Obviamente nós não somos imunes ao Covid. Nós fomos penalizados, como eu referi, no Brasil, enfim, pelas desvalorizações do real, mas também somos impactados, por exemplo, na área comercial, onde tipicamente, quando nós, na relação que nós temos com os clientes, nós quando vendemos aos nossos clientes e temos um contrato fechado para os próximos, vamos imaginar, 6, 12 meses, 18 meses, nós, ao mesmo tempo que fechamos o contrato com o cliente, também compramos a energia para abastecer esse cliente e, portanto, trancamos logo a energia. Se o cliente depois consome menos, então sobra-nos energia que nós temos que revender essa energia no mercado e, tipicamente, estamos a revendê-la com prejuízo e, portanto, isso, obviamente, traduz-se em, enfim, num prejuízo e num impacto negativo resultante do Covid. Por fim, do ponto de vista regulatório, temos tido aqui vários efeitos. Enfim, eu diria que os mais relevantes neste último período têm sido no Brasil. Enfim, há alguns impactos negativos, mas também alguns positivos. E, portanto, na regulação no Brasil, em particular, houve agora recentemente a aprovação por parte do governo de algum apoio às distribuidoras, e isso obviamente que é uma coisa que nos beneficia, porque dá-nos alguma liquidez no Brasil, enfim, para fazer face à crise do Covid. E, portanto, globalmente, enfim, sem me estender muito, diria que é um resumo da EDP, enfim, dos principais variáveis que estão a impactar-nos neste momento. Obviamente, podia-se falar muito mais sobre isto, mas eu se calhar parava aqui e abria a perguntas. Sim, senhora. Agradecemos a explicação e a apresentação, que foi obviamente muito esclarecedora. Ainda falando de Covid, e aqui uma pergunta mais, enfim, mais no curto prazo, no fundo, qual é que é o impacto esperado desta crise Covid já nos resultados da EDP de 2020? Se nos pode dar uma perspectiva. Como eu referi, quer dizer, nós vamos ser impactados pelo Covid, portanto, nenhuma empresa, acho eu, a não ser eventualmente aquelas mais tecnológicas que podem beneficiar do confinamento, mas enfim, eu diria que a maior parte das empresas, mas nenhuma empresa é imune e algumas são mais do que outras. No nosso caso, nós somos bastante impactados, como eu referi, no Brasil, enfim, pela desvalorização e pelo mesmo a própria atividade operacional, como eu referi, acaba por haver menos consumo e isso traduz-se em prejuízo. Há também um aumento de mal parado do ponto de vista de dívida dos clientes e também na Península Ibérica, portanto o mesmo tipo de fatores, ou seja, redução de consumo, temos que revender essa energia, prejuízo e depois também algum mal parado por parte de clientes. Portanto, isso é um tipo de efeitos. Há uma segunda ordem de efeitos, enfim, não tem impacto diretamente no nosso resultado, mas tem impacto, diria, na nossa execução, que é algum atraso na construção de projetos de renováveis e de transmissão, por exemplo, no Brasil. Estimamos um atraso de cerca de 3, 4 meses de alguns projetos. Acho que não vai ter grande impacto do ponto de vista de rentabilidade dos projetos, mas tem objetivamente um impacto no sentido de que a entrega dos projetos vai acontecer um bocadinho mais tarde do que estava inicialmente previsto. E por fim há um impacto do ponto de vista de dívida, porque obviamente quando há estas moratórias do ponto de vista de pagamento de faturas ou quando há mais mal parado, há um aumento também de dívida, enfim, e também no caso de Portugal também um aumento do déficit tarifário associado, enfim, a esse menos consumo e também à dívida de clientes. Portanto, enfim, isto são alguns dos efeitos. Temos os negativos, temos alguns positivos também, portanto, a gestão de energia, esperamos algumas mais-valias também relevantes do ponto de vista da venda de alguns ativos da renováveis, temos menos custos financeiros e, portanto, estes positivos vão mitigar em grande parte os negativos do Covid. E, portanto, globalmente, estamos confortáveis com o consenso de mercado, estamos confortáveis com as estimativas, no fundo, que os analistas que nos seguem têm para os resultados da EDP até o final do ano, porque, como eu digo, nós temos algumas coisas negativas, mas também temos algumas positivas e, portanto, acho que esta diversificação vai nos permitir aqui resistir à crise. Muito bem.
Voltando agora aqui ao tema, portanto, de acordo com o vosso plano estratégico, de facto, anunciaram e estão a fazer elevados investimentos em energia eólica e solar, mas, por outro lado, também estão a fazer vendas importantes, desde logo em Portugal, com 6 barragens, e em Espanha, com centrais a gás e carteiras de clientes e retalho. Pode explicar um pouco estas operações? No fundo, como é que os pequenos investidores devem interpretar estas operações que estão a fazer? Como referiste, faz parte de uma... As empresas têm que estar a pensar no futuro e não só naquilo que têm, também têm que olhar de forma mais ou menos desapaixonada também para os seus ativos e pensar o que é que nos ajuda a posicionar bem para o futuro e para aquilo que é esta transição energética. Isso por um lado. Por outro lado, nós temos que ter sempre cuidado de ter um balanço sólido e de sermos capazes de resistir a este tipo de crise. Enfim, isto não era antecipável o Covid, mas tivemos sempre esse objetivo de ter um balanço que nos permitisse resistir a qualquer crise. E, portanto, eu há bocado referi que nós estamos a investir 12 mil milhões de euros, principalmente em renováveis e em redes, mas para financiar isso também precisávamos de vender alguns ativos. E que ativos são esses? Portanto, como referiu, em alguns casos são térmicas, em Espanha, que nós achamos que, de facto, a térmica, nós tínhamos um excesso de exposição ao mercado ibérico e, portanto, estamos a vender e achamos também alguma exposição a mais a térmica, portanto, estamos a vender isso. Associado também a alguns clientes que nós tínhamos em Espanha, nomeadamente os domésticos. Portanto, isso é uma transação, estamos a vender esse portfólio à Total, portanto, um player, obviamente, francês grande, que está a querer entrar no mercado francês, no mercado espanhol. Portanto, isso é uma transação que estamos a fazer e é nesta lógica de reduzir a exposição ao mercado, ao merchant, ao mercado elétrico em Espanha e em Portugal. E depois do lado de Portugal estamos a vender também algumas barragens, porque mais uma vez nós tínhamos uma exposição grande àquilo que é o mercado omnivel e portanto queríamos reduzir também alguma volatilidade, reduzir algum risco de hidraulicidade, porque convém não esquecer, primeiro nós estamos a vender só 25% do nosso portfólio global, portanto estamos a manter 75% das nossas hídricas em Portugal, e nós de facto tínhamos um excesso grande de exposição, nomeadamente à hídrica, e isso introduzia muita volatilidade nos nossos resultados, ou seja, quando chovia era ótimo, quando não chovia era bastante penalizador, e o que nós achamos é que realmente é importante, está muito mais alinhado com a nossa estratégia, vender algum desses ativos que têm esse tipo de risco e reinvestir em ativos que têm um perfil mais contratado, mais estável e de médio e longo prazo. Certo. Muito bem. Surgiu aqui uma pergunta a propósito da EDP e da EDP Renováveis. No fundo, quais são as principais diferenças entre a EDP e a EDP Renováveis como alternativa de investimento para os investidores particulares? É uma boa pergunta e muitas vezes fazem-nos isso. A Renováveis está focada essencialmente só na eólica e solar. E, obviamente, depois tem uma abrangência geográfica bastante grande, mas tem esse âmbito bastante restrito. Isso por um lado. Por outro lado, também não esquecer que a EDP Renováveis é controlada em 83% pela EDP e, portanto, os minoritários, no fundo, a componente que está cotada são só 17%. Portanto, tem um bocadinho menos de liquidez. Outro fator que distingue, enquanto que uma EDP, por exemplo, está completamente cotada no mercado, enfim, temos alguns acionistas de referência, mas eu diria que grande parte do nosso capital está disperso no mercado e, portanto, tem muito mais liquidez, há muitos mais acionistas, há muito mais capacidade de transacionar uma ação EDP do que uma ação EDP Renováveis. Uma outra coisa que eu acho que distingue as duas ações é que a EDP, obviamente, tem uma política de dividendos estável, com um payout ratio bastante interessante. Estamos a falar, por exemplo, que no ano passado cerca de 81% sobre os nossos resultados recorrentes, enquanto que a Renováveis não é uma empresa de crescimento, não é uma empresa de dividendo e, portanto, tem uma taxa de pagamento de dividendos muito, muito reduzida, enfim, na ordem dos 20% dos seus resultados e, portanto, enfim, para um investidor que esteja à procura de uma receita mais ou menos previsível, de alguns rendimentos previsíveis das ações, obviamente a EDP tem um perfil bastante diferente de uma ação como por exemplo seja a EDP Renováveis. E por fim, quer dizer, como eu digo, as Renováveis têm esse âmbito muito específico de ser só renováveis, como o próprio nome indica, enquanto que a EDP tem uma abrangência muitíssimo maior. Para além das renováveis, tem também as redes, que é uma componente forte,
tem parte das hídricas, tem uma exposição também à parte de clientes e à parte de trading, e portanto acaba por ter uma diversificação também de portfólio bastante superior àquilo que tem a EDP Renováveis. Portanto, são duas empresas que têm, quer dizer, as suas especificidades e são bastante diferentes. Ao investir na EDP, também está a investir indiretamente em grande parte na Renováveis, porque a Renováveis hoje em dia pesa quase 50% do valor da EDP. Mas enfim, a EDP depois tem estas outras coisas, como eu digo, dividendo, esta exposição adicional a outros negócios, e portanto isso, para o acionista, acho que é bastante clara esta diferença. Muito bem. Temos aqui uma questão agora de índole diferente, que é qual o papel da microgeração na estratégia da empresa? Microgeração, nós achamos que tem um papel fortíssimo, muito inserido naquela parte dos clientes, portanto, naquele segmento que nós chamamos de, enfim, clientes, energy management e a parte térmica. Tudo que seja o relacionamento com clientes tem associado não só, obviamente, a venda de gás, eletricidade, serviços, e parte disso é também dar soluções de, enfim, de eficiência energética ou de microgeração. E isto é um negócio que já arrancou em Portugal há vários anos atrás, tem tido o seu crescimento. Nós estamos agora também a arrancar com o negócio em Espanha. É um negócio que eu acho que tem se tornado cada vez mais atrativo para o próprio cliente, porque no fundo, à medida que os custos dos painéis vai baixando, isto vai se tornando cada vez mais rentável também para o cliente. E no fundo é uma forma do cliente também gerar a sua própria eletricidade em casa, enfim, e reduzir a dependência da rede. É preciso dizer que isto nunca vai substituir completamente a rede, porque a rede serve sempre como um seguro, ou seja, é ótimo ter painéis em casa, eu próprio tenho, obviamente, mas quando há sol é ótimo, nem sempre há sol por um lado, e por outro lado, para conseguir abastecer uma casa, tipicamente seria necessário ter um volume de painéis e um investimento que obviamente não compensa. Portanto, é um negócio que faz algum sentido, faz sentido para o cliente doméstico, faz sentido também para clientes mesmo empresariais, e há muitos que têm vindo a apostar nisso. Como eu digo, portanto, vai muito acoplado à nossa estratégia do cliente, seja em Portugal, seja em Espanha e até mais recentemente também no Brasil. Muito bem. Como é que a EDP pode beneficiar do Plano de Recuperação Europeu recentemente apresentado pela Comissão Europeia, que tem como peça fundamental o Green Deal e os investimentos necessários para a transição energética e a redução da dependência dos combustíveis fósseis? Portanto, é um movimento que também já estão a fazer, não é? Mas que provavelmente podem vir a beneficiar mais deste programa. Acho que estas coisas são sempre positivas. Politicamente, acho que demonstra que há aqui uma vontade de investir cada vez mais nesta transição energética, e acho que isso, obviamente, é positivo. Enquanto cidadão, acho que é bom, e enquanto gestor da EDP, acho que, obviamente, é positivo também. Felizmente, a Europa sempre teve uma política bastante verde e bastante orientada para esta transição energética. O Green Deal, no fundo, vem dar aqui alguma consistência adicional e quantificar também algumas metas, e não só em termos de renováveis e, portanto, de investimento também em euros que se quer fazer. E, portanto, fala-se muito no tal trilhão, enfim, que seria um bilhão em português, de euros de investimento que vai ser feito. Ainda não estão claros exatamente como é que se vai traduzir em políticas muito concretas no terreno, mas acho que é bom de sinalizar que, de facto, o objetivo político está lá, ainda que tem que ser trabalhado para se perceber como é que isso depois se vai traduzir em políticas a nível nacional e a nível muito concreto do terreno, mas, como eu digo, a direção é altamente positiva. Obviamente, como eu digo, depois estas coisas demoram o seu tempo entre a ambição política e os macro-objetivos, e depois conseguirem ter impacto diretamente no terreno. Portanto, acho que se calhar não vamos ver o resultado já em 2020, mas enfim, eventualmente em 21, 22, será alguma coisa que já poderá ter alguma expressão. Muito bem, muito obrigada. Há aqui um outro tema que também se tem falado muito, de mobilidade elétrica, em que a pergunta é qual é que é o posicionamento ou a estratégia em Portugal e em outras geografias, em termos de mobilidade elétrica. Mais uma vez, a mobilidade, um bocadinho à semelhança daquilo que referi há bocado de microgeração, também vem muito acoplado à nossa estratégia ligada ao cliente. Nós somos crentes e grandes defensores da mobilidade elétrica, enfim, não só do ponto de vista de, mais uma vez, de comunidade, do ponto de vista de, enquanto cidadãos, acho que é positivo, obviamente,
sermos verdes. Do ponto de vista do negócio também é positivo, e há que dizê-lo, acho que conseguir, obviamente, seja nas geografias onde nós temos redes, ou uma parte comercial, obviamente que há aqui também algumas vantagens em ter esta mudança de veículo convencional para o veículo elétrico. Mas, acima de tudo, eu acho que isto é um grande desafio também, mesmo do ponto de vista de modelos de negócio, do ponto de vista de interação com o cliente, de repensar como é que se vai, porque a condução de um veículo elétrico, ou a forma de abastecer um veículo elétrico, acaba por ser muito diferente do abastecimento de um veículo convencional. Quem tem um veículo elétrico, tipicamente, abastece-o em casa, no escritório, enfim, mas aquela ideia de que vamos parar ali na estação de serviço e abastecer o carro, acaba por ser uma parte muito pequena. 80% ou mais dos abastecimentos num veículo elétrico são feitos em casa ou no escritório ou no sítio de trabalho. Portanto, isto realmente muda também o paradigma mesmo de pensar como é que nós vamos conseguir abastecer esses veículos e como é que se consegue montar a infraestrutura para isso. E, portanto, temos uma equipa que já foi montada há algum tempo, mas tem vindo a trabalhar bastante, não só em Portugal, como eu digo, mas também em Espanha e no Brasil, onde também temos esta ligação aos clientes, no sentido de procurar modelos de negócio, formas de agilizar e tornar mais fácil a vida dos utilizadores dos veículos elétricos. Enfim, é um caminho que se está a fazer. Acho que ainda não está claro completamente o que é que vai ser o modelo vencedor, mas eu acho que é um grande desafio, acho que é um desafio interessantíssimo, como eu digo, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de negócio, mas acho que também, mais uma vez, é positivo. Não vejo nenhuma desvantagem, é sempre positivo do ponto de vista também para a comunidade em geral. Muito bem. E uma questão aqui relativamente ao tema das Smart Grids. Portanto, qual é que é o posicionamento da EDP no que respeita às Smart Grids? Bom, as Smart Grids também, mais uma vez, é uma questão interessante. Aqui está na fronteira entre o cliente, que eu referi há bocado, mas também na parte das redes, porque as Smart Grids, enfim, como o próprio nome indica, quer dizer, tentar tornar as redes de distribuição mais inteligentes. E isto tem vários componentes. Tem uma componente que tem a ver com a própria automatização da rede, que melhora, por exemplo, a qualidade de serviço. Ou seja, se eu tiver um problema qualquer na rede, o facto de conseguir identificar o problema e resolvê-lo eventualmente remotamente, isso faz parte das Smart Grids. Isso é uma forma de conseguir gerir as redes de uma forma mais inteligente. E depois também passa por exemplo, ter os contadores inteligentes, o que nós chamamos as Energy Boxes, que no fundo são colocados em casa do cliente e conseguem também, por exemplo, transmitir informação sobre, quer dizer, fazer as contagens de forma remota, fazer alterações de potência, dar informação, por exemplo, sobre os consumos aos próprios clientes. Portanto, tudo isso é informação que pode ser útil e que deve ser utilizada também em proveito do cliente e que, no fundo, possa servir para, como digo, não só gerir melhor as redes, mas também ser utilizado, por exemplo, pelos comercializadores e pelos próprios clientes para medir os seus consumos. Há aquela frase um bocado clichê, mas que é aquilo que não se mede, não se gera. E muitos de nós, eu acho que, enfim, não temos bem a percepção de como é que nós estamos a gerir a nossa energia ou a medir a nossa energia. E, eventualmente, eu acho que há aí bastante espaço ainda para fazer para dar informação aos clientes sobre, efetivamente, qual é que é a sua utilização de energia ao longo do dia, ao longo das semanas e dos meses, de uma forma mais granular e que permitir que eles também possam, então, gerir isso de uma forma mais ativa. Enfim, eu acho que isso é um bocadinho o objetivo, a visão que se tem para as Smart Grids e, enfim, e nós, obviamente, estamos a investir muito nessa área. Em Espanha já temos, por exemplo, todos os contadores substituídos, já são todos inteligentes, isso foi uma imposição regulatória. Em Portugal, temos já uma grande parte feita, já temos cerca de 2 milhões de contadores já substituídos, ainda falta fazer o resto, mas enfim, ao longo dos próximos anos pensamos conseguir fazer isso. Muito bem, temos aqui uma questão mais numérica, enfim, mais financeira, digamos assim, que é mais concreta, que é que em 2017 a EDP apresentou 1.113 milhões de lucros, enquanto que em 2019 apresentou 511 milhões. Se nos podia ajudar a explicar esta diferença, esta diminuição. Sim. Acho que o importante é diferenciar entre aquilo que são resultados recorrentes e aquilo que são resultados extraordinários. 2017 foi muito influenciado por uma venda que nós fizemos de uns ativos de gás, portanto a Naturgás em Espanha, que resultou numa mais-valia de cerca de 600 milhões ou 500 e tal milhões de euros. E, portanto, obviamente isso, quando olhamos simplesmente para o número que é reportado, portanto, sem fazer nenhum ajustamento, acaba por ser um número muito elevado porque tem lá essa mais-valia. No ano passado,
temos o inverso, temos uma menos-valia associada, por exemplo, a umas imparidades das centrais a carvão. Acho que toda a gente sabe que as centrais a carvão estão condenadas a prazo, não só politicamente há esse objetivo, mas economicamente também, enfim, têm os seus dias contados e, portanto, grande parte das centrais a carvão na Península Ibérica ou estão fechadas ou estão em vias de fechar ao longo dos próximos 2, 3 anos, acho que é tipo o máximo que vamos ainda ter na Península Ibérica, e portanto essa menos-valia obviamente que abateu, e portanto se os 511 incluía essa menos-valia de cerca de 300 milhões de euros, ou 200 e tal milhões de euros de menos-valia. Portanto, os números são às vezes enganosos, é preciso perceber o que é que está lá dentro. Nós fornecemos os dois números, um obviamente é o contabilístico, que é o que sai, mas também damos esse número que é o recorrente, que no fundo reflete efetivamente a atividade operacional, excluindo esses efeitos extraordinários. E para finalizar, temos aqui uma questão que também são um tema que temos vindo a ouvir falar nas últimas semanas, até bastante em Portugal, mas a pergunta é: que oportunidades antevêem na estratégia europeia do hidrogênio? Bom, o hidrogênio é uma tecnologia ainda muito embrionária, mas com grande potencial no futuro, e cada vez mais fala-se a nível europeu uma estratégia para o hidrogênio. Mais uma vez, ainda não é 100% claro exatamente o que é que isto significa, ou como é que isto se vai traduzir depois na prática em termos de medidas concretas ou políticas concretas, mas o pensamento geral é o seguinte: aproveitando o facto de ter muitas renováveis, que às vezes até podem estar a produzir em excesso, porque no fundo podem estar a produzir em determinados momentos em que o preço está muito baixo ou não há utilização para toda essa energia, vamos então utilizar essa energia para produzir hidrogênio, utilizando catalisadores, etc. Porque o hidrogênio acaba por ser uma forma de armazenar energia. Porque eu criando hidrogênio, utilizando essa energia elétrica, eu depois consigo queimar esse hidrogênio, mais tarde produzo água. Portanto, hidrogênio, quando é queimado, produz água, que portanto, é completamente inofensivo, não tem problema nenhum, mas gera também energia. E, portanto, no fundo, eu estou a conseguir armazenar energia elétrica e utilizá-la mais tarde. E isto tem várias utilizações, nomeadamente, por exemplo, na área dos transportes, por exemplo, transportes pesados, ou mesmo barcos, etc. Portanto, a ideia é realmente aproveitar isso, o hidrogênio, nesse tipo de condições. Também pode, no limite, ser injetado nas redes de gás, enfim, desde que esteja dentro de determinados parâmetros. E, portanto, o objetivo é a médio e longo prazo, portanto, isto não é uma coisa que será a curto prazo, mas, de facto, de conseguir produzir mais hidrogênio e que terá depois estas várias atualizações na rede de gás, de armazenamento, nos transportes, etc. Se me permitir só uma questão, só para voltar ali à penúltima pergunta, mas que eu acho que também é importante, só para que não haja dúvidas. Eu, quando falo dos resultados extraordinários, do ponto de vista recorrente, o ano de 2019, por exemplo, foi um excelente ano, porque tivemos um resultado, enfim, acima de 800 milhões de euros em termos recorrentes. Do ponto de vista extraordinário, depois acaba por ser os 500, mas por causa da tal menos-valia. Portanto, eu acho que é importante para o investidor, de facto, olhar para o tal resultado recorrente, que no fundo é aquilo que reflete também a saúde da própria empresa, e não se preocupar demasiado com o reportado, que às vezes pode ter estes efeitos que são mais contabilísticos, não são efeitos em caixa, não impactam a valorização, enfim, mas é um tema que obviamente às vezes pode gerar alguma confusão. Muito bem, sim senhora, e com certeza está devidamente identificado nas vossas apresentações e devidamente. Claro. Muito bem. Sim senhora, bem, com isto encerrávamos esta sessão. Eu gostava mais uma vez de agradecer a sua disponibilidade em participar neste evento, foi muito útil, com certeza, para todos os participantes. Também, naturalmente, se houver mais questões, e temos aqui algumas, mas enfim, o nosso tempo está a esgotar-se, poderão sempre utilizar, enfim, o vosso gabinete de relações com o mercado, com certeza, para esclarecer outras questões. E, portanto, agradecia também aos participantes, enfim, terem participado neste evento. Contamos convosco amanhã, temos um novo evento, desta vez com o CTT, e, portanto, esperemos ver-vos amanhã em breve, e até amanhã. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos.